Estamos iniciando mais uma edição do Briefing Social aqui pela TV Nativos, reproduzido pelo canal 6 da Claro Net, pelo nosso canal do YouTube, TV Nativos, e pelo nosso portal, pelo nosso site tvnativos.com.br. E temos a imensa satisfação de hoje estarmos contando com a presença do Jonas Rosa, meu parceiro. Temos eventuais papos, temos eventuais encontros, mas é uma pessoa que eu admiro muito pela postura, pela forma como ele vê a vida, pela forma como ele se coloca, né, diante da nossa existência. O Jonas é corretor de imóveis, morador de Tramandaí há 42 anos, é pai de 4 filhos, formação em desenvolvimento pessoal e já teve papel de ação em diversas igrejas, em algumas igrejas. Mas vamos deixar o próprio Jonas falar quem é o Jonas. Tudo bem, Jonas? Tudo bom, Jorge. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, poder falar contigo aqui pessoalmente, poder falar com vocês que vão ver esse vídeo, poder falar com a equipe que está produzindo esse vídeo também. Eu acho que todos acabam sendo impactados com aquilo que a gente traz, com aquilo que a gente fala. Mas para responder essa pergunta, quem é o Jonas, eu preciso responder ela de 3 maneiras, Jorge. Porque eu entendi que a nossa vida ela é separada em 3 áreas distintas. É como 3 pilares muito distintos e é importante a gente ter clareza disso. São os 3 pilares: material, social e espiritual. Então, se eu for responder na área física, material, o Jonas é o corretor de imóveis de 42 anos que mora em Tramandaí. Esse é o Jonas físico que todo mundo conhece. É o Calver, que está carequinha, que está indo um pouco gordinho, mas já vai resolver esse problema. Então esse é o Jonas corretor de imóveis. Mas eu também tenho que responder que eu sou o Jonas em sociedade. Eu vivo numa sociedade, né? Tenho meus amigos, tenho a minha família. Então o Jonas em sociedade é o filho do Maneca, é o filho da dona Gleci. Ele não gosta que eu chame de Maneca, do Manuel, é o filho da dona Gleci, é o esposo da dona Renata Costa Lessa, é o pai do Lucas, do Vitor, do Juan e do Matheus. Tenho 4 filhos com a Renata. Então esse é o Jonas em sociedade. É o Jonas ali da tirolesa, que conheceu a Cleusa, o Valtor, a dona Anitta, ali o Mariossi. Então eu nasci nesse ambiente, em sociedade. E agora eu também preciso responder na área espiritual. Então eu sou um amado filho de Deus, a imagem e semelhança do Criador. Então na área espiritual eu sou um cristão, filho de Deus, e é esse quem é o Jonas. Jonas, que se colocou aqui de uma forma bem clara. Nós tivemos, eu acho que desde que nos conhecemos, sei lá, uma meia dúzia de papos rápidos, abreviados, né? Algumas vezes pelo WhatsApp, outras vezes pessoalmente. Acho que nenhuma das nossas conversas teve uma duração de mais de 10 minutos, mas foi o suficiente para eu perceber que tu és um cara muito peculiar em função da forma confiante, pela forma esperançosa como tu encaras a vida, a tua atividade, o relacionamento. E nas tuas mensagens, por meio das redes sociais, isso fica muito claro. Como isso se construiu no Jonas? Como o Jonas, de 42 anos, um homem jovem, foi montando essa bagagem? Legal, ótima pergunta, Jorge. Eu creio muito na escola, pessoal. Eu trago à tona um pintor, que é uma forma muito simples e clara de a gente ver isso. Se o pintor ele aprendeu com o professor dele, um pintor que pinta todas as paredes, pinta a tomada, possivelmente ele vai carregar essa escola. Então a gente é, sim, muito daquilo que é os nossos professores, na sociedade, como pai, na família. Então eu fui gerado em um ambiente muito otimista, muito alegre, né? Eu quando criança, talvez na faixa etária dos 4, 5 anos, a minha mãe lendo a Bíblia para nós em casa. Eu sou o filho eu sou filho da Gleci, sou irmão da Andréia e do Márcio, eu sou o filho mais novo. E lá a mãe lia a Bíblia para nós, né, corriqueiramente, e uma das vezes aquela palavra entrou no meu coração. Ela fez uma pergunta para nós. Ela perguntou: qual é a parte do corpo que Deus mais gosta do ser humano? Claro, nós não sabemos responder, eu menos ainda, 4 anos, imagina. Mas aí então ela nos ensinou que a parte mais bonita do corpo humano ela leu na Bíblia, que são os pés. Porque a Bíblia registra que quão belos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. Então foi nesse ambiente que eu fui gerado, de alegria, de conhecimento, de entendimento. E aí então eu fui gerado aí. Mas em dado momento da minha vida eu fui confrontado com a minha realidade, com a verdade que estava sobre a minha vida. Em um dado momento eu me vi quebrado, frustrado, falido, o casamento quase se esvaindo. E aí eu fui então submetido a essa realidade, essa verdade.
E nesse dado momento eu pude ter a decisão de sucumbir a essa realidade ou tentar, né, juntamente com a questão espiritual, com pessoas, com amigos, enfim, uma série de coisas, a gente conseguiu contornar essa situação e hoje eu estou aqui. Eu sou um milagre de Deus. Então eu sempre fui imbuído nesse entendimento, nesta fé, nessa parte em que tu, em dado momento, tu precisa ajustar o seu caminho, a sua rota. Um dia desse eu fui na mecânica do meu tio, o tio Fernando, um beijo, meu querido, tio Fernando, tia Leninha, e eu tive lá, e aí sempre desse jeito tu me conhece, otimista, pra cima, eu me esforço em ser assim, e aí lá eu falei para ele algo que eu conheço, uma palavra que está no meu coração, que é uma palavra corriqueira. Ela diz que os pessimistas, eles vão dizer que o vento está ao contrário. Os realistas vão dizer, nossa, o vento tá forte mesmo. Mas nós, os otimistas, nós vamos ajustar as nossas velas. E aí quando eu falei isso, ele se alegrou, ele disse, não, Jonas, tu é demais. E já começou a sorrir, já mudou um pouco a perspectiva, já mudou o semblante, e aí foi uma alegria, porque é assim que eu gosto de viver. Por onde eu passar, eu preciso deixar um aroma, eu preciso deixar um a mais, eu preciso fazer com que as pessoas brilhem, né? Eu gosto muito dessa forma de enxergar e de viver. Quando o teu tio muda o semblante, como tu falaste, é em função deste teu enfoque motivador. Certo. Né? E quando tu falaste também que em certo momento da tua vida algo não estava bem, né, como ocorre a qualquer um de nós, foi necessário o Jonas se refazer, se reconstruir. E hoje nós vivemos um mundo bastante conturbado, onde inclusive nós comentávamos antes de entrarmos no ar, a incidência, por exemplo, de casos de suicídio, né, uma tragédia humana. Certo. O fato de saímos recentemente de uma pandemia onde muitas pessoas se deprimiram e até então não se recuperaram. Uhum. Então, não é, e por isso o mérito nessa tua postura de determinação, não é algo tão simples o levantar-se, né, Jonas? Exige, e como tu também falaste antes, um grande esforço para a gente se manter forte, com uma perspectiva. Como é isso? Certo. Então, falando a respeito de depressão, né? A depressão é um olhar muito mais atento para o passado. A pessoa passou por algumas frustrações, alguns dissabores e ela ficou presa ali. Ela ficou olhando para o seu passado e ela começa a remoer essas situações e aquilo é constante, a ponto de gerar dores crônicas. Eu sei do que eu estou falando. É importante em que você se pegue com uma palavra como essa. Porque essa palavra de otimismo, de determinação, de ascendência, ela vai vir decorrente, vai vir simultaneamente na tua vida. Aqui ou ali uma palavra de motivação vai estar batendo na tua porta. Então, quem sabe um vídeo desse possa ser um grande despertar para uma mudança, para uma retomada da sua vida. Eu sei do que eu estou falando. Então, hoje eu tenho dito que o melhor dia para mudar foi ontem. O segundo melhor é hoje, então não deixe para amanhã para começar a alinhar uma retomada para o crescimento, para o desenvolvimento, para a força, para a vitalidade, porque todas as pessoas são especiais e eu quero chamar a sua atenção, você que pode estar passando por esse drama, por esse momento, você é muito especial. É importante que você olhe e saiba que você não é o seu passado. Você não é o que aconteceu contigo. Você não é as suas frustrações, você não é os seus maus resultados, não. Eu quero incentivar no decorrer desse programa a você entender que assim como eu, você é a imagem e semelhança do Criador, um filho, uma filha amada de Deus. Então você tem um valor inestimável. A Bíblia chega a dizer que você é como uma menina nos olhos de Deus. Olha que detalhe, olha que coisa mais linda. E essa fé, essa forma de viver é como a fé. A fé ela vem pelo ouvir. Quando você começa a ouvir e aquilo começa a fazer sentido, aí você começa uma retomada. Mas isso é gradual, é gradativo e progressivo. Ele vai crescendo e vai avançando. Mas é importante que você comece a ouvir, a seguir, a olhar, a querer novos resultados e a buscar pessoas que podem te ajudar nisso. Para saber onde chegar, como é bom tu saber com alguém que já foi até lá, né? Quero ir até Porto Alegre, quero ir até... Pô, como é importante tu pegar algumas dicas de pessoas que já viveram isso, vão te ensinar um caminho prático, fácil, rápido e seguro. Gostar de si mesmo. Vamos voltar ali quando falamos da necessidade da gente, né, se gostar. Gostar de si mesmo é uma arte. Gostar de si mesmo é uma resposta muito, muito séria que eu preciso dar aqui. De forma natural, de forma humana e carnal, eu acho que fica muito difícil a gente gostar de nós mesmos porque falhamos. E nós não gostamos de quem falha, principalmente com a gente. Então, se você olhar para si mesmo com uma ótica humana, com uma ótica natural,
é quase impossível você gostar de si mesmo, porque falhamos. E todos nós falhamos, e essa é a grande verdade que pode mudar uma pessoa, né? De saber que praticamente, eu vou mais longe, é impossível você ser uma pessoa 100% na Terra. Então é importante você saber que vai falhar em dado momento, mas aí eu te convido a olhar para si mesmo na ótica de Deus. Eu sou um espiritual, eu sou alguém levado pelo Espírito. Então é importante você olhar para si mesmo com a ótica divina, a olhar com a ótica de Deus para si mesmo e saber que nós podemos ser muito mais e muito melhores quando nós passarmos a ter essa ótica. Quando me permita aqui falar um pouquinho a respeito disso. Claro. Quando Adão caiu, ele se viu nu. E Deus, nesse bate-papo com Adão, ele pergunta, mas quem te disse que tu estava nu? Quem você está ouvindo, né? Que ótica tu passou a enxergar? Porque Adão passou a enxergar a partir de uma fala, a partir de uma instrução, a partir de uma escola, como eu disse anteriormente. Então é importante ressignificar isso, mudar essa forma de enxergar e ver que Deus nos ama a partir disso e apesar disso. Ou seja, tão ou mais importante que a imagem que alguém tenha da gente é a imagem que nós próprios temos de nós. Né? Isso, de um prisma espiritualizado. Espiritualidade. Deus e espiritualidade são caminhos distintos, necessariamente eles têm uma intersecção, onde não tem? Certo. Eu gosto muito de um versículo bíblico que diz que a terra está cheia da glória de Deus. Eu amo esse versículo. Eu posso ver Deus numa singela borboleta, numa criação, ou até numa forma de enxergar. Uma das formas de a gente mais saber, Jorge, como nós estamos, é através de perguntas. Eu saí de casa agora e disse para o meu pequeno filho, eu tenho um menino lá de 7 anos, e eu disse, quer ir adiante, filho? Faça perguntas, ainda que seja para si mesmo. Então, quando tu se questiona, e várias propostas de espiritualidade vão ter esse cunho de fazer com que você olhe para si mesmo, para os seus resultados. E quando você olha para os seus resultados, aí sim você tem a possibilidade, Jorge, de tomar algumas decisões, quiser boas ou negativas, enfim. Aí vai partir da pessoa. Um dia deixa eu te contar essa história. Um amigo meu me perguntou, Jonas, eu voando nessa questão de igreja, trabalhando no Joad com crianças de 7 a 17 anos de idade, né? Seria uma formação espiritual? Isso, espiritual. É uma forma muito lúdica, muito infantilizada, assim, para ensinar, assim como a minha mãe fez comigo. Então a gente levava lá várias formas de ensinar coisas, um caminho bom para as pessoas trilharem, né? E aí eu indo para esse trabalho, esse meu colega trabalhava comigo, né? Ele me perguntou, Jonas, ele conhecendo o meu passado, Jorge, meu passado não é assim um mar de rosa. E aí ele conhecendo o meu passado, ele me faz uma seguinte pergunta, Jonas, você se orgulha ou você se arrepende do seu passado? Naquela hora eu não sabia responder até que eu fui iluminado, eu recebo iluminações de divina, né? E eu pude responder para ele já com um sorriso, com um semblante diferente. E a resposta foi essa, eu não me orgulho e nem me arrependo do meu passado, sabe por quê? Aí eu falo para ti, Jorge, sabe por quê, Jorge? Sabe por quê, telespectador? Porque o meu passado me trouxe até aqui, num ponto em que o futuro passa a ser uma responsabilidade minha. Então ele me trouxe para uma autorresponsabilidade onde eu preciso olhar os meus resultados e preciso ver ele com clareza, de um prisma material, social e espiritual. E aí então a mudança e o futuro agora passa a ser uma responsabilidade minha, sua. Eu sempre tenho passado por aí e tenho dito para as pessoas se autorresponsabilizarem pelos seus resultados. Às vezes você que está me ouvindo, você responsabiliza outras pessoas, responsabiliza o seu bairro, a sua cidade, a sua situação, você responsabiliza mãe, pai, esposo, cônjuge, e a responsabilidade na verdade é toda nossa, de ficar ou não, de persistir ou não, de mudar ou não, a responsabilidade é toda nossa. Então eu sempre, por onde eu tenho passado, eu tenho tentado dizer para as pessoas que os resultados que você está tendo é pelas decisões que você vem tomando. E também é uma forma de tentar substituir a culpa pela responsabilidade, né? Isso, ou seja, justamente. A culpa ela agrava, ela dá uma sensação assim de estar se depreciando. Então, responsabilidade. Responsabilidade. A desculpa é uma mentira muito bem contada para te afastar do seu propósito. A desculpa é isso. E aí, quando você cria uma desculpa, você automaticamente está se afastando do resultado que era do teu propósito, da alegria de vida. Sabe, a alegria de vida está em cumprir cada um dos seus propósitos. Então, quando tu dá desculpa para isso, os teus resultados se afastam, você fica longe dos seus resultados, fica longe daquilo que você gostaria para a sua vida, e aí então se instala a tristeza. Posteriormente, a tristeza crônica ela vai gerar a depressão. Então são ciclos que acontecem, que pode levar uma pessoa a ficar muito triste,
Então, por favor, vamos retomar, vamos criar uma autorresponsabilidade e seguir adiante. Jonas, nós estamos finalizando o primeiro bloco e nós vamos voltar no segundo bloco com uma historinha bem bacana que tu relataste há poucos dias nas redes sociais, eu te sigo, que é a da compra da melancia. Né? Muito boa. Ela parece assim tão inocente, mas ela tem uma mensagem muito bonita que o Jonas vai contar no segundo bloco. Estamos retornando para o segundo e último bloco do Briefing Social com o Jonas Rosa, corretor de imóveis, 42 anos, morador em Tramandaí, pai de 4 filhos, com formação acadêmica em desenvolvimento pessoal. E nós encerramos o primeiro bloco falando de uma passagem, né, de uma manifestação, de uma mensagem que o Jonas deixou nas redes sociais nos últimos dias sobre a melancia que ele comprou no mercado. Parece algo tão banal, mas ela tem uma mensagem que eu achei fantástica, Jonas. Realmente, essa mensagem, na noite anterior eu falei com um primo meu, que é muito querido, e ele também tem esse papel na sociedade. Nós temos um papel na sociedade de ativar pessoas. Quando eu ignoro isso, eu abro espaço para a concorrência. E a concorrência ela veio para fazer mal. Então nós precisamos estar ativos. Você que está me ouvindo, você que é desta área, nós precisamos estar atentos, estar trabalhando. Bendito aquele que for pego trabalhando, pessoal. Então eu estava incentivando, 2 horas e 30 minutos nós falamos através do WhatsApp, e eu incentivando ele, tu tem que ser tu tem que ser a tua melhor versão, tem um tesouro gigantesco dentro de ti, tal. E aquilo também me incentivou para no outro dia eu gravar essa história, que mais de 15 mil pessoas já visualizaram, foi compartilhado, um sucesso, como o pessoal diz na internet, viralizou. E essa história é muito legal, que é uma história realmente que aconteceu comigo, onde eu vou no feirante, e eu compro, você conhece feirante, é calado, é garantido, é doce, é vermelho e tal. Fiz uma linda propaganda, claro, comprei a melancia, levei para casa. E ela não estava assim tão doce quanto o feirante já havia me dito. Eu tenho liberdade com ele, na outra oportunidade fui lá conversar com ele e questionei, meu feirante, a melancia não estava assim tão doce. Rapidamente, já, ele me disse, já troquei a roça e troquei o meu fornecedor. Eu descobri que ele torce a melancia na roça, a ponto de estagnar, de fechar o baraço, de que os nutrientes da fruta, da terra, vão para a fruta e ela fique doce. Então, quando ele torce a melancia, ela perde a conexão com a terra e com os nutrientes. Ela amadurece, ela fica vermelha, só que, para minha surpresa, ela não fica doce. Eu digo, uau, mas isso é uma lição para a vida. Assim, quando a vida nos torce e nos fecha, né, a conexão com a terra, ou eu vou mais longe com Deus, nós perdemos o nutriente. Nós ficamos maduros, nós ficamos vermelhinhos, mas nós não ficamos doces. E aí eu digo, quem sabe é isso que está acontecendo com muitos de nós. A vida nos torceu a tal ponto que nos deixou numa aparência bonita, mas um interior amargo. Então foi uma história muito linda que aconteceu comigo e tem incentivado muitas pessoas, né, a voltar a ter essa conexão, a voltar a fluir, a receber novamente os nutrientes para ficar sim, maduro, vermelho como a fruta e também doce.
Interessante, essa mensagem me chamou a atenção, inclusive eu acabei compartilhando para umas 2, 3 pessoas que eu achei que se identificariam com ela. Jonas, o estilo de vida é ele que acaba escolhendo ou atraindo alguma visão filosófica, ou é a visão filosófica que gera um estilo de vida? Ou se confundem mesmo? Não, é importante, eu sempre vou, por onde eu passar, eu sempre vou querer clareza, sabe? Trazer luz a esse assunto, trazer luz a essa situação. Por que que eu estou indo? Por que que eu estou vindo? Por que que eu estou decidindo por isso ou por aquilo? Quem é as minhas influências? Essas pessoas que estão nesse ambiente, quais são os resultados que ela tem? Né? Eu gosto de trazer uma clareza um pouco maior, olhar a vida de uma forma muito maior, né? Mais ampla, para te tomar as decisões mais claras. Então hoje eu tenho uma vida muito leve. Graças a Deus, muito leve. Eu e a esposa, nós temos uma vida bem tranquila, bem dinâmica também. E isso se deu em uma maturidade em que eu sou protagonista da minha história e eu decido onde eu quero ir. Eu gosto muito de um versículo que o apóstolo Paulo ele ensina: tudo eu posso, mas nem todas as coisas me convêm. Então eu trago isso para a minha vida. Eu posso tudo, Jorge. Só que tem coisas que não me convêm. Então eu preciso entender as que me convêm e as que não me convêm. E tomar as decisões que melhor me convêm. Essa é a realidade. Então, respondendo a tua pergunta, elas acabam praticamente se confundindo, mas se tu tiver clareza e foco de onde você quer chegar, não se confunde não. Você nunca é confundido. Porque tu tem um caminho a chegar. Então, esse caminho ele vai se mostrar cada vez mais claro. Eu gosto de um outro versículo bíblico que é as veredas do justo é como um alvorecer, vai clareando, clareando até se transformar num dia perfeito. Então, é uma trajetória de luz, de clareza, cada dia um pouco mais. Tu estás citando aqui versículos e também me ocorre, numa das nossas rápidas conversas, tu me citaste 2 autores que, na verdade, talvez eu lembrasse de um, eu não lembro bem, mas o outro seguramente não lembrava. Não sei se tu lembras do que falávamos, mas citaste 2 autores e que mais ou menos abordavam essa tua forma de pensar. Certo. Né? Uhum. Tu lembras o que tu me falaste aquela vez? Infelizmente não me recordo, né? Mas porque é vinho novo, Jorge. Cada relacionamento vai ter um vinho novo. Eu bebi de uma fonte. Eu bebi numa fonte chamada Fonte da Vida. E aonde eu passo, eu entendo e eu sei que ela vai jorrar para a vida eterna, ela vai jorrar para a felicidade, ela vai jorrar. Então eu não me preocupo mais, eu só preocupo em uma coisa, abrir a minha boca. E aí eu vou falar. E é claro que tem vários autores, vários best-sellers que falam no meu coração, falam na minha vida. Hoje ainda eu estava citando o físico Albert Einstein, quando ele disse que um dos maiores sinônimos de loucura é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Citei ainda pouco, porque ela já faz parte da minha forma de ver e de tomar decisões. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso agir diferente. E nesse agir diferente, eu quero já dar uma dica para você. Busque ambientes diferentes, porque ambientes diferentes vão dar propostas diferentes de tomadas de decisão. Nessa tomada de decisão, você vai ter ações diferentes. E com ações diferentes, é claro, resultados serão diferentes. Porque as pessoas daí passarão a ver a mesma situação, o mesmo assunto sob diversos enfoques. Sim, isso é importante. Verdade. E é a gente também saber que não se sabe. Saber que não sabe, ótimo. É verdade. Jonas, nós falamos antes sobre espiritualidade, sobre Deus, né? E agora tu falaste sobre a harmonia, uma relação harmoniosa, legal. Familiar, no trabalho e tudo mais. Certo. Um dos segredos da harmonia é a tolerância? Sim, ela vai estar na tolerância, porque a tolerância ela está muito ligada à maturidade. Se há um tema que eu quero deixar aqui nesse nosso bate-papo, é instigar, é incentivar, é impulsionar vocês a buscarem maturidade. Sabe, uma carta de Paulo a Efésios, ele vai dizer algo muito interessante, até que todos nós chegamos à estatura de varão perfeito. E lá em Coríntios 13 ele diz, olha, quando eu era menino eu agia e discorria como menino, mas quando eu deixei de ser menino eu passei a agir diferente, agora não mais como menino. É lindo. Então a nossa busca, os problemas, muitos dos problemas que eu estou tendo ou que você está tendo, que você pode estar passando, Jorge, são muitas vezes por imaturidade, realmente imaturidade, não enxergar essa ótica como numa ótica, numa postura madura, que eu sou responsável, que eu preciso zelar por aquele que é mais fraco,
fraco, que eu preciso tolerar uma infantilidade de alguém na minha volta. Então, se há algo que eu gostaria que ficasse muito registrado aqui, é que você buscasse por maturidade. Mais do que aprender coisas novas, Jorge, você precisa fundamentar aquelas que tu já sabe. Isso eu tenho dito por onde tem passado. Mais do que buscar o pessoal tem dito aí a respeito de obesidade cerebral, e eu concordo, é fundamentar aquelas que são importantes. Você como indivíduo na sociedade, você na sua parte material, honrando com seus compromissos, né, que a gente tem no decorrer do dia, e também nessa parte espiritual. Então, se tem algo que eu gostaria que você buscasse maturidade. E essa maturidade, ela vai gerar consigo tolerância. Eu gosto muito, desculpe te cortar, mas eu gosto muito da oração de Jesus e de Estevão, o primeiro mártir. Todos os dois estão sendo afligidos, Jorge. O Paulo está pegando em cima deles. O Estevão está sendo apedrejado. E Estevão, assim como Jesus, faz uma prece, faz uma oração. Ele pede para Deus, por favor, não leve em consideração o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha que coisa linda, né? É saber que você está num estágio diferente. E esse estágio diferente me faz ser responsável por outras pessoas. Isso é incrível. É algo que muitas vezes é difícil de ensinar, mas muito fácil de compreender. Talvez aí, o que eu estou falando agora não faz sentido, mas vai fazer. Eu gosto muito quando Jesus ele vai lavar os pés de Pedro e Pedro não entende o que está acontecendo. Ele se opõe. Você não vai me lavar, o Senhor é meu mestre, vai lavar os meus pés. Jesus olha para ele e diz, se eu não te lavar os pés, Pedro, você não terá parte comigo. Aí Pedro muda, então me lava o corpo todo. Não precisa, Pedro. O que eu faço agora tu não entende. Vai entender depois. Então eu tenho certeza que coisas que eu estou falando agora não fazem sentido para você agora, mas vai fazer depois. Eu não tenho dúvidas disso, Jorge. Religião e filosofia. Religiosidade e filosofia. Como se relacionam? Elas se relacionam muito bem. E para contar isso, você que conhece um pouquinho de religião, eu tenho uma história muito particular para falar a respeito disso. Quando Moisés ele vai ter a missão de libertar o povo do cativo, quando ele vai libertar o povo da opressão, ele recebe um desígnio de Deus. Moisés, você vai libertar o povo do Egito. E aí ele se apresenta ao faraó. E para um sinal muito miraculoso diante de faraó, ele traz um cajado. E Deus ali orienta ele a soltar o cajado diante do faraó. E aquele cajado miraculosamente se transforma em uma serpente. Mas aí o faraó traz os seus, traz o pessoal do lado dele. E esse pessoal também de uma maneira muito espiritualizada, um ambiente muito diferente do nosso usual. A serpente também se transforma em uma serpente. Então é muito semelhante. A filosofia e a religiosidade elas são bem semelhantes, mas eu gosto muito que a serpente de Moisés relata a Bíblia que ela engole a outra serpente, ou seja, ela é mais poderosa. São similares, são semelhantes, são feitas de forma muito espiritualizada, mas a de Moisés, a de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ela é mais poderosa e ela engole aquela, ou seja, se mostrando mais eficaz, mais poderosa. Então, se eu poderia explicar, eu uso essa forma de explicar. Então, você que está buscando desenvolvimento pessoal, você que está buscando alguma outra forma para buscar os seus resultados tão almejados, tão esperados, eu quero falar uma coisa para você. Eu quero que você busque na espiritualidade junto a Deus, junto à palavra de Deus, junto à Bíblia, que é um livro inerrante, não vai errar, vai te colocar em um bom caminho e vai ser muito forte e vai ser mais do que isso, vai ser perene, vai ser para a vida toda. Então, a filosofia e a religião, elas são muito similares, mas vai ter um dado momento, Jorge, em que a religião ela vai passar adiante, ela vai passar à frente, porque a filosofia por si só, ela não dá a resposta plena. Você vai ver muitos filósofos tendo depressão, muitos filósofos buscando até o suicídio. Por quê? Porque ela não dá uma resposta cabal, ela não conclui, ela vai até um ponto, mas ela não chega a uma estatura de solução. A solução mesmo é só quando tu vai buscar naquele que nos criou. Então essa é a forma de eu enxergar. Eu respeito cada um, eu respeito a todos. Você tem o direito de ser e de fazer o que você quiser, né? Mas só que tem que arcar com as consequências. Exato. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. É obrigatória. Isso mesmo. Jonas, viver no litoral. Viver no litoral é uma delícia. É uma delícia. Eu caminho de madrugada, eu vou caminhar cedo, às vezes tarde. Esses dias você vai ver no meu canal, se você quiser seguir Jonas, @JonasRosaReality com Y no final. Se você quiser seguir, vai ser um prazer ter você como nosso seguidor. Lá eu posto muitas coisas legais, como o caso da melancia, se você quiser ver depois. Então, viver no litoral é muito gostoso, porque tudo é muito perto. E quando eu estou lá nas minhas orações, eu faço preces, eu oro pela cidade, eu faço os meus atos de espiritualidade por toda a cidade.
E aí, então, eu gosto muito de lembrar que Jesus escolheu uma praia para viver, escolheu um litoral para viver. Então, isso me alegra muito. E o litoral é gostoso porque ele é pequeno. Eu conheço várias pessoas, eu ando na rua abanando para todo mundo, mando abraço, mando beijo. O pessoal nos conhece porque é uma cidade pequena, uma cidade litorânea, todo mundo se conhece. Então eu acho uma delícia. E eu convido você que quer ter uma qualidade de vida muito legal, vem para a praia, nos procure lá, nós vamos ter imóveis muito legais para você de toda a faixa de valor. Olha aí, já vou fazer o merchan aqui. Por que não? E o Jonas é ciclista, né? Algumas vezes, inclusive, faz alguns vídeos. Segue lá, você vai ver, é legal. Eu gosto de uma diversificação, eu acho que se tu fazer uma coisa só, tu tá impedindo de perceber o mundo de uma outra forma. Então por isso que eu gosto, por mim eu ia saltar de paraquedas, minha esposa não quis. Convidei a minha família para nós andar de rafting em Três Coroas, não toparam, ficaram com medo. Mas a um dos meus filhos quis, vamos descer. Então uma hora dessa vai ter um vídeo eu descendo de rafting, porque eu gosto de adrenalina, eu gosto dessas coisas. Tem um filho que adora desafios. É isso, todos eles na verdade, mas enfim. Que bacana, Jonas, foi uma grande alegria te receber. Pena que acabou, mas vamos ter outras vezes. Com certeza será um prazer para mim, né, pelo Briefing Social, para a TV Nativos, te receber em outras oportunidades. Legal. O papo foi... Eu sabia que seria interessante, foi ainda mais. Legal, e como eu disse, no momento em que iniciávamos essa edição, que eu gosto muito da tua forma de ver as coisas, a tua maneira de conceber a vida e daquelas pessoas que com certeza enriquece o meio que está, né? Pela experiência, pela forma iluminada, pela forma caridosa, pelo jeito humanitário de ser. E a gente está precisando disso porque nós vivemos um mundo conturbado, sempre foi, mas parece que nos últimos tempos ele ainda está um pouco mais apertado, está um pouco mais difícil, as pessoas estão um pouco mais tristes, né? É normal, de certa forma volto a falar na pandemia que também contribuiu um pouco para esse estado. Felizmente estamos nos recuperando disso. Mas, Jonas, muito obrigado. Eu agradeço. Foi uma grande alegria e muito obrigado pelas palavras para mim e para os nossos telespectadores. Ótimo. Eu gostaria de concluir aqui com o pessoal desejando um ano de 2023 extraordinário para todos. Lá no meu canal, em 2023, eu coloquei os 2 pés no propósito. Qual é o propósito, Jonas? O propósito é levar uma vida feliz, alegre todos os dias, com a missão de ativar a sua identidade e também poder salientar com você que você tem um propósito. Então, se eu quero algo, eu vou buscar como fazer, vou me conectar com pessoas. Então eu quero falar, olhando muito sério para você, que você não pare no caminho, não desista, não pare, por favor, não escute vozes que vão te levar para trás, para o passado, para a tristeza, para a dor. Não! Se levanta homens e mulheres assim como eu para incentivar você a ter uma vida deslumbrante, maravilhosa, linda, rica, de sucesso. Então eu quero concluir aqui esse bate-papo incentivando você, te incentivando a buscar melhores resultados e a ouvir pessoas que vão salientar isso na sua vida. Por favor, dê atenção para aqueles que querem o seu bem. Tá certo? Obrigado, Jorge. Obrigado a todos. Obrigado, equipe. Forte abraço. Com essas palavras motivadoras, com essa bela mensagem, encerramos esta edição do Briefing Social com o nosso querido Jonas Rosa. Tá certo. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.